Isso aí, então estamos lá. Então estamos gravando esse nosso encontro. Essa é a primeira aula, né, do nosso curso de inglês da IPU em 2026. Eu vou começar passando as informações gerais, né, de interesse de todo mundo, de como vai ser o funcionamento do nosso curso, né? Nada muito diferente do que quem fez anteriormente, mas é bom repassar. Primeiro que nós teremos aulas semanais, né? Sendo que as aulas síncronas, ou seja, assim, com participação ao vivo, serão uma vez por mês. Então, sempre no primeiro sábado do mês, respectivamente. Hoje, dia 7 de março, dia, em abril, não vai ser dia 4, vai ser dia 11, porque dia 4 está no meio da Páscoa. Mas tudo isso eu informo de novo, tá? Dia 2 de maio e dia 6 de junho, em todos esses casos, a gente faz uma aula síncrona. Isto é, uma aula como essa daqui. É, Nas outras semanas, eu vou disponibilizar a aula gravada entre sexta e sábado, eu aviso no grupo, eu coloco no grupo e também coloco no YouTube. Eu pedi para o conselho coordenador, né? E aí eu vou enviar lá para a pessoa responsável. Ela vai colocar lá no IPU Cursos. Assim que ele disponibilizar, mas é imediato, isso aí demora um minuto, né? Eu também coloco o link de acesso no grupo. Então você vai clicar ali, ou você assiste no YouTube, ou você assiste no vídeo que eu vou mandar para o seu celular. É que às vezes o vídeo fica um pouco pesado, né? A aula tem 1 hora na gravação, e aí você não quer baixar no seu computador ou no seu celular para não ocupar espaço, vai poder assistir no YouTube também, tá? Mesmo esta aula aqui, síncrona, né, que a gente está tendo agora, esta aula também está sendo gravada para ser disponibilizada nos dois recursos. Eu vou mandar no grupo e eu vou colocar lá no YouTube. Todas as aulas serão assim, tá? Então não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema. Além disso, também eu vou organizar uma lista de e-mails, né, em que material, né, um material de estudo, arquivos de áudio, vídeos do material, eu também vou mandar pelo grupo do WhatsApp e pelo e-mail. Esse eu não posso colocar no YouTube. Também o YouTube não aceita isso, que Isso. é material visual, né? E também tem direitos autorais e tal. Ele pode ser usado para efeito educacional, mas não pode ser colocado no YouTube, que é uma ferramenta que pode monetizar, né? Então eles não aceitam. Mas isso eu mando para vocês, como de costume, né? Vocês vão ver a partir da aula de hoje, ou relembrar como é que a gente trabalha. E aí eu vou mandar pelo e-mail. De alguns de vocês eu já tenho o e-mail, né? Mas eu vou conferir sempre com a Isadora, quando a gente fechar a lista dos alunos todos, logo depois do carnaval, a gente já azeita aí essa máquina direitinho. E muitos e-mails eu já tenho, já vou abastecendo vocês, tá bem? Sempre que nós tivermos uma aula ao vivo, assim como esta, né, nesses sábados que eu mencionei, que eu vou relembrar vocês durante os meses, eu mando um link como este, através dessa ferramenta aqui do Microsoft Teams. Aí você, como fez hoje, né, clica. Eu sei que para o celular tem que baixar o aplicativo, mas se for no computador, no laptop, entra direto pelo navegador, não tem grande dificuldade. Mas essa é a minha ferramenta, é com ela que eu dou as minhas aulas e tal, então é, ela também não tem limitação, sabe aquela coisa de cair por causa do uso e tal. Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Creio que as informações. Vocês vão ver durante o semestre, né, o nosso conteúdo. Ao final do semestre, nós fazemos uma pequena avaliaçãozinha, só para verificação de conteúdo, né? E nós certificamos o curso. Aí vocês recebem um certificado com o conteúdo, a carga horária. É um curso livre, mas esse é o meu trabalho, né? Como eu tenho atualmente uma escola, né, de inglês, assim, atendo online.
eu posso certificar. Então, eu certifico em parceria com a IPU, que é a promotora desse nosso evento aqui. É uma coisa bem legal, né? Como nós vimos fazendo até aqui, a nossa intenção é criar uma comunhão, assim, através dessa ferramenta que é o inglês, que nos ajuda em muitas coisas, abre muitas portas, né? E também é uma coisa divertida, uma coisa lúdica, é uma coisa importante para o nosso congraçamento, tá? Eu falei do material e tal, eu já vou começar a mostrar já já na tela, mas também eu faço anotações, né? Durante a aula, hoje eu vou mostrar para vocês, eu faço umas anotações e depois, ao final da aula, eu fecho o arquivo e mando para vocês, como se fosse uma lousa, sabe? Uma lousa eletrônica, né? Eu vou escrevendo assim, tá? Vou respondendo as perguntas, etc. E mando para vocês. Aí vocês, sugiro que vocês guardem, que vocês arquivem, vira uma espécie de uma apostila além do nosso material didático, tá bem? Paulo, Deixa eu. Pois não, pode falar? Paulo, só uma pergunta. Então, vamos dizer que a gente tem alguma urgência aí, a gente vai Uhum, poder seguir. Eu quero saber o seguinte: a gente, vamos dizer que eu perco uma aula, mas aí vai estar lá no YouTube vai. ou no acesso que você vai mandar para a Isso. gente, vai estar lá para a gente poder assistir a aula É. ou fazer Até revisão, certo? Exato, até porque a maioria das aulas, né, se você considerar Certo, que uma só é ao vivo por mês, as outras todas são gravadas, a ideia é que fique mesmo à disposição dos alunos para que eles assistam quantas vezes quiserem e quando quiserem. certo. Não fiquem presos ao horário e tal, Ok. que não é bom para ninguém. Bom, deixa eu compartilhar minha tela, né? Me respondam, vocês estão vendo bem a tela? Sim, Sim? Tá? sim, ok. Todos estão vendo, Sim, né? Ótimo, beleza. Bom, sim. esse daqui é o livro, né? O livro que eu uso, que eu vou postar no grupo novamente, né? Para aqueles que estão entrando agora vão poder ter, né? É um formato PDF, né? Então eu sugiro que vocês baixem esse arquivo, né? Guardem em seus computadores ou até no celular, não é muito pesado. Esse é o livro todo que nós pretendemos cumprir nesse nosso curso, tá bom? É, O que nós faremos nas 4 primeiras aulas, contando com a de hoje, né? De hoje até o final de fevereiro, esta primeira aula síncrona e as outras 3 gravadas e disponibilizadas para vocês, terá uma passagem pelas 4 primeiras unidades do livro. Por quê? Porque, na verdade, nós começamos esse curso em outros semestres, né? E essas 4 primeiras unidades do livro, elas tratam de temas assim muito é, elementares, mas importantes no estudo da língua inglesa. Todo mundo já estudou inglês de uma certa forma, em algum momento da vida, né, e tal. E há coisas que são básicas, possivelmente todos já tenham visto, mas que elas são fundamentais. Então, eu vou usar como uma revisão, chamo isso de revisão. Hoje, por exemplo, eu farei a primeira unidade, nas gravações seguintes, a segunda, terceira e quarta unidades, de modo que nós tenhamos isso em dia. Por quê? A partir do primeiro sábado de março, né, quando chegarmos à quinta unidade, aí nós faremos com mais vagar, assim, sabe? Mais devagar, página a página, tema a tema, como de fato tem que ser o curso. Se alguém sentir dificuldade nessa revisão, falar, não entendi direito, ficam muitas questões e tal, pode me pedir que eu passo para vocês a gravação das aulas detalhadas, porque eu tenho, né, a gravação que nós tivemos em semestres anteriores. Por exemplo, da lição número 1, que eu vou rever hoje, tem lá uma série de aulas que nós tivemos sobre essa primeira lição. Se alguém quiser, me peça e eu encaminho, mas aí eu peço que fale comigo no privado, né, no particular, porque eu não vou colocar no grupo, porque aí pesaria muito, né? Fica muito pesado e tal.
mas eu posso mandar para o aluno, sem problema nenhum. Ah, a lição 2, a revisão do 2 não ficou boa, do 3 eu tenho dúvidas e tal. Aí me pede, porque a gente tem em cada uma dessas unidades. Por que que eu tenho? Eu repito, porque nós fizemos isso em outros semestres, né? Nesse grupo mesmo. E para a gente poder recomeçar, eu resolvi ampliar, né? Convidar novos alunos e para ampliar o grupo, para a gente poder recomeçar, eu acho que é justo, é honesto fazer uma revisão, tratar o tema, mas se essa revisão for insuficiente, aí vocês entram em contato comigo e falam, ó, eu preciso, eu não, para mim não foi suficiente, eu queria mais explicação, aí eu mando para vocês as aulas. Só que aí você vai ter que ter bastante, como é que fala? Disposição, porque, por exemplo, cada unidade dessa aqui tem em média 8 aulas que foram ministradas. Você vai ter aí 8, 9 horas de cada uma delas, né? Mas tudo bem, eu te mando, sem problema. Vocês vão ver que a gente, para fazer uma unidade, leva diversas semanas, né? Como essas são mais elementares e mais básicas, talvez tenham levado menos tempo. Mas é isso. O projeto é nas 4 primeiras aulas, hoje e nas 3 próximas, fazer uma revisão dessas 4 unidades. E a partir da nossa 5ª aula, aí seguir passo a passo, né? Movimento a movimento, o conteúdo da unidade, o projeto para o final deste semestre, isto é, chegar na última semana de junho, né? Junho, é terminar a lição de número 6, da 6ª unidade, que corresponde à metade do livro, entendeu? Então, chegar até lá. Por que isso? Isso não é uma coisa aleatória, não é uma decisão minha. Assim, é bacana dividir assim, etc. O ensino da língua inglesa, a exemplo do que acontece com os outros idiomas, né? Francês, português, espanhol, ele obedece a um frame, isso é, um projeto, um programa de conteúdo, segundo o qual alguns temas e vocabulário estão distribuídos em 6 modalidades, sendo que esta nossa aqui é a primeira delas. Então, esse primeiro livro aqui, ele atinge a um padrão internacional de conhecimento básico da língua inglesa que te permite comunicar, ouvir, interagir. Com esse conteúdo, é um conteúdo previamente estipulado e aprovado, no meu caso aqui, né, no caso desse material que eu estou sugerindo a vocês, pela Comunhão Europeia, pela Comunidade Europeia, tá bem? Então segue um projeto, segue um programa pedagógico, tá? Então, é isso basicamente que nós faremos. Outra coisa, outra lembrança que eu quero mandar a vocês é que nós organizamos, e eu já vou mandar a vocês hoje também, um vocabulário. Este vocabulário, eu até vou mostrar, esqueci de abrir ele aqui, mas está muito fácil. Deixa eu abrir rapidamente aqui para vocês. Só um segundo, né? Esse vocabulário ajuda. Aqui, ó. Por exemplo, nós estamos. Deixa eu aumentar aqui. Ó, essa é a última versão do vocabulário. Compreende as 4 primeiras unidades do livro. Sempre que aparece uma palavra em inglês, eu coloco aqui. Aí, quando ela vai se repetir, eu não repito, né? Eu seleciono. E você tem em ordem alfabética um mini dicionário baseado nas lições. Então, quando aparecer a palavra, você vai olhar aqui as expressões e tal, dicas de pronúncia, né? Quando a palavra é um pouquinho diferente. Vou pegar um exemplo aqui, a palavra castelo, né? Se escreve desse jeito que está aqui. E aí, entre barras, eu escrevo a maneira de falar. Castelo pronuncia-se castle ou castle. E assim vai, né? Temos aqui 654 palavras
que dá para você organizar também no seu computador, guardar lá no seu, né, seus arquivos. De onde tiramos essas palavras? As palavras surgiram das 4 primeiras unidades, estas mesmas que nós vamos revisar hoje e nas próximas aulas. Aí da unidade 5ª em diante, a gente vai atualizando esse vocabulário. Eu faço num arquivo único, né? Por quê? Porque aí fica mais fácil para vocês. Vocês vão guardar, não precisa ficar guardando diversos, né? Guarda sempre a última versão, pode eliminar as outras. Agora vocês vão receber uma definitiva, e aí você vai tendo sempre um dicionáriozinho, né? Uma coisa que vai te ajudar na hora de estudar, porque não existe maneira de aprender se não for através da tradução. Muita gente fala que tradução atrapalha e tal, mas bobagem, né? Você precisa saber o que significa a palavra, o que você vai falar, como fala, para você poder entender. Principalmente para nós adultos, quando aprendemos um idioma já na idade adulta, a gente se prende muito à tradução e por isso eu organizo esse vocabulário, tá bem? Então, essas são as informações iniciais, tá? E aqui estão, como eu falei para vocês, né? Eu faço as anotações, aqui estão elas. Diga. Ô, Paulo Roberto, Ah, pode só falar. uma pergunta, desculpa. Pois não. Então, esse material aqui, esse que está, esse Aham, Wilder, é aham. o livro, né? Você disse que vai mandar em Vou PDF. mandar tudo. Eu não mandei ainda Então, presta eu vou atenção. mandar. Eu Ah, posso, vamos dizer no caso, aí eu posso imprimir essa em PDF, eu posso imprimir essa pode, pode. eu não sei quantas páginas são, mas aí eu Esse, posso imprimir, né? pode. São cento e cinquenta e Ok. oito aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo. 158. 158? É, é Certo. bastante. É É, bastante, né? o que eu Tá. recomendo para quem gosta da materialidade do papel, né? É imprimir uma unidade de cada vez, Ah, tá tá? bom. É, Mas aí é uma questão de estratégia, né? é, Aí, mas, enfim, aí vocês ficam à vontade para o arquivo que eu mando, ele é aberto, não dá para escrever no PDF, mas você pode imprimir, você pode baixar, né? Ou certo. esse arquivo que eu mando com as anotações e o vocabulário está em Word, então também não é problema, né? Mas vamos lá. Então, o projeto da aula de hoje é revisar a primeira unidade, que tem por nome, né, por título, Nice to Meet You. E eu coloquei aqui, né, essa identificação, ó, essa nossa primeira aula. Ela é uma aula síncrona, né? Síncrona. Ou seja, não é gravada, é gravada, mas ela é também transmitida ao vivo, né? E o título Nice to Meet You, traduzido, é uma das formas mais elementares de cumprimentar alguém, né? Na verdade, quando você conhece a pessoa, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la. Uma coisa importante, né? Que a gente tem que guardar é que na língua inglesa não há muitas diferenças de gênero. Então, uma palavra que serve para o masculino quase sempre serve para o feminino. Isso se aplica a substantivos, verbos e adjetivos. Então, não funciona como em português, né? Que você tem que fazer concordância. Bonito, bonita, novo, nova, professor, professora. Há uma série de situações na língua portuguesa em que eu preciso fazer a concordância do gênero, né? Masculino ou feminino. Muitas vezes, singular ou plural. Na língua inglesa vai haver uma facilidade em relação a isso, sobretudo em termos de vocabulário, né? Porque eu não vou me obrigar a fazer essa concordância de gênero, serve para o masculino e para o feminino. Então, quando eu digo nice to meet you, como está aqui, eu posso me referir a um homem ou a uma mulher, independentemente. E aí é prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo. Tá bem? Certo. Quando nós vamos aqui para o livro, né, para as unidades, essa aqui é a primeira delas, né, nos apresenta então os dados mais elementares. Outra coisa que eu vou colocar também no grupo e nos e-mails são os arquivos de áudio, né, para a gente
guardar também, porque cada unidade tem um certo número de arquivos de áudio. E esta primeira unidade, ela começou pelo alfabeto, né? Eu até escrevi aqui, ó, o alfabeto, entre barras, como que nós pronunciamos cada uma das letras, né? Então, porque a grande dificuldade, vamos chamar assim, da língua inglesa, vai ser o fato de você escrever uma coisa e falar outra, né? A pronúncia quase nunca corresponde à grafia. Então, por exemplo, a letra A. A letra A se fala EI, né? E aí sucessivamente, ó, tá escrito lá. B, C, D, E. Deixa eu tocar o áudio uma vez só para mostrar, né? Só para relembrar para a maioria de vocês, ou para mostrar também o áudio como funciona. Peraí, só um pouquinho, sorry. Para vocês verem, né? Ó, quer ver, ó? E acompanhar aqui, quer ver? Headway 5th edition, Elementary Students Book, by Liz and John Soares and Paul Hancock. Essa é só a apresentação, né? Published and copyright Oxford University Press, 2019. CD 1. 1.1. The alphabet. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Foi só uma demonstração, né? A letra Z, eu coloquei duas formas de falar, porque é a única letra no alfabeto em que há duas formas de pronúncia. Ou se fala Z, ou se fala Z. É a única. Todas as demais têm uma forma só. Então, se vocês notaram ao ouvir, prestaram atenção, vão ver que o que está entre barras é justamente uma maneira aproximada, às vezes não dá certo muito, né? Mas é uma maneira aproximada de escrever a fala, né? Então, como é que fala a letra E, por exemplo, né? A letra Q aqui, ó. A pronúncia do Q é Q, Q. E a letra R? O R é R. E nós vimos, né, e nós vamos ver isso seguidas vezes, que o alfabeto ele é útil só para soletrar. Como é que escreve o nome? Aí você fala letra por letra. Porque ele ajuda muito pouco, ou quase nada, na pronúncia, porque as letras juntas têm uma certa irregularidade. Mas né, para esse primeiro número aqui, né, para essa primeira lição, foi como começou, foi como foi aberta a unidade com o alfabeto, ok? Ato seguinte, nós tivemos algumas conversas de apresentação, né? A pessoa vai se apresentar. Aí todas as fórmulas aqui, até o título da lição, nós fomos colocando nesse vocabulário, né? Por exemplo, quando eu li com vocês aqui, ó, eu li nice to meet you. Se você for em cada uma dessas palavras aqui, ó, na letra N, ó, quer ver, ó? Como são muitas, tem que dar né, uma jogada aqui, ó. Ó, no caso do nice, eu até escrevi como é que fala, ó. O que é nice? Nice é legal, agradável. E meet, também, ó.
Também está aqui, ó. Tá vendo? Conhecer, encontrar, reunir-se, né? Esse é o verbo to meet. Então, no livro, fazendo essa nossa revisão inicial, né? Eles apresentam um pequeno diálogo de apresentação, em que uma pessoa está chegando a um evento ou a uma empresa, né? E ela é meio que entrevistada a princípio, né? Pela recepcionista, aqui pela pessoa que está fazendo as anotações. Pergunta o nome, ele responde, né? Pergunta o sobrenome. Sobrenome é uma palavra que apareceu também nessa primeira unidade, né? Nós dizemos surname, ele responde. Aí ela pede para ele soletrar, porque ela não sabe como é que escreve. Foi uma alternativa também para a gente ver, né? O nome do cara é Thompson, ele vai soletrar. Pergunta de onde ele é, ele responde de onde ele é. Ao final, ela agradece. Tá? Esse foi o segundo arquivo de áudio, né? E todas essas fórmulas aqui estão traduzidas na nossa folha de revisão. Mas antes de eu mostrá-la de novo, né? Há o ponto central dessa primeira lição, essa primeira unidade, que aparece aqui. E depois vai reaparecer em todas as outras unidades, mas não de forma explicada, né? Que é o famoso verbo to be, o verbo ser ou estar. Então, eu organizei um quadro, né, das três formas, afirmativa, interrogativa e negativa, o afirmativo, interrogative e negative, mostrando como é que ele funciona, até as suas formas abreviadas. Então, esse quadro aqui é um quadro importante para nós, né, na nossa revisão, na nossa compreensão. Por quê? Porque ele traz essas três formas do verbo to be, afirmativamente I am, ou a forma abreviada I'm, né? E entre parênteses, aí não reproduzi das outras vezes porque não era necessário, né? As possíveis traduções. I am pode ser eu sou ou eu estou, né? Então depende do contexto. A exemplo do que ocorre em outras línguas, como o francês, né, o alemão, o verbo ser é o mesmo verbo estar. Então a gente só sabe, não é como em português. Você fala assim, eu sou brasileiro ou estou cansado, são duas coisas muito diferentes, né? Ser e estar. Na língua portuguesa, o estar é uma espécie de uma forma provisória do ser, né? Agora, nas outras línguas, você tem que deduzir pelo contexto. Então, coloquei aí as duas traduções. Segunda he is ou his, né? Ele é ou ele está, she is, it is, e os demais, né? We are, you are, they are. Esse verbo, ele é muito usado, né? Pela própria tradução, a gente pode já deduzir o quanto ele é usado. E como ele funciona interrogativamente, se você fazer uma pergunta. Além do ponto de interrogação no final, ele inverte a posição, né? Se eu afirmo I am, a pergunta passa a ser am I? Se a afirmação é he is, a pergunta passa a ser is he? E, consequentemente, para eu criar uma frase negativa, eu devo acrescentar o advérbio de negação not, tradução não, né? Depois do verbo. Então fica I am not, he is not, she is not, etc. Na língua portuguesa, geralmente a gente fala eu não sou, ou eu não estou. Mas também é possível falar em português eu sou não, eu estou não, né? Em algumas regiões do Brasil se fala assim. Em inglês, imita essas regiões, ou seja, o not vem depois do verbo, tá? Então, esse quadrinho que está aqui
ele serve como uma espécie de preparo, né, para situações mais elementares, como, por exemplo, esse primeiro diálogo. Eu vou aumentar aqui o tamanho da minha tela só para ficar mais confortável para vocês verem. Mas olha, esse é o primeiro diálogo. Como eu disse, todas essas palavras constam do nosso vocabulário lá e tal, né? E é o diálogo em que alguém vai lá e se apresenta, né? É perguntado sobre o nome, first name, first é primeiro, né? Qual é o seu primeiro nome? What's your first name? My name is Ryan. E assim segue, né? What's your surname? Qual que é o seu sobrenome? Thompson. Aí a pessoa não entende, pede para soletrar, usa a palavra spell. Spell é soletrar. Mais uma vez, só para a gente não perder o costume. Ah, spell, o que é spell? Aí você vai aqui, ó. Ah, ó, spell, soletrar, ou entre aspas, né? Como se escreve, é tão comum a gente falar isso. Quando eu uso um verbo, quando eu me refiro a um verbo, eu coloco sempre esse to aqui entre parênteses, que é para indicar que é um verbo, tá? Porque na língua inglesa, às vezes, uma mesma palavra é um verbo ou é um substantivo. Então, a tradução que eu estou dando é como verbo, né? Aí ele vai soletrar uma letra de cada vez, né? E aí ela vai perguntar de onde ele é. A pergunta de onde você é, where are you from? Né? Aí ele diz que é de Sydney, ó. I am from Sydney. I'm Australian. Eu sou australiano, né? E ela agradece, ó. Thank you very much. Vamos só ouvir mais esse aqui, só para a gente também ter um pouquinho da noção, né? 1.2. At a conference. Hello, what's your first name? My name's Ryan And what's your surname? Thompson. How do you spell that? Thompson. And where are you from, Ryan? I'm from Sydney. I'm Australian. Thank you very much. Então, esse foi um diálogo apresentado, né? Ok. Bom. Aí a unidade seguiu, né? Apresentou para a gente he, she, ele, ela, his e her, dele e dela. Apresentou aqui informações pessoais. Nós passamos a conhecer alguns símbolos da internet, né? Aliás, no vocabulário, estão até aqui no começo, ó. Como é que fala o ponto, né? Sabe, você fala .com.br, ponto é dot, né? Como é que fala arroba? Não é arroba, né? Arroba é at, ok? Então, no livro, apareceram algumas situações, né, em que a pessoa fala o email address, endereço de e-mail, né? O livro traz esse quadrinho que eu coloquei para vocês agora, só que de forma incompleta. Eu já coloquei ele de forma mais completa, né? Sempre, em toda a unidade, nós temos um pequeno texto, né? Um texto para ler. A leitura é uma das coisas importantes no aprendizado do inglês. Então, nós fizemos a leitura de um pequeno texto, de apenas um parágrafo, né? Esse texto agrega vocabulário, né? Vocabulário ligado à família, father, que é pai, mother, que é mãe, estado civil, married, casado, casada, single, solteiro, solteira. Então teve esse pequeno texto aqui que nós fizemos, sabe? Mas uma última coisa importante da primeira unidade diz respeito a essa forma de
manifestar posse. Então, deixa eu voltar aqui no nosso... né? Ah, eu coloquei os números, né? Pra gente, não apareceu no livro, mas você vai usar bastante, né? Aqui estão os diálogos. Eu reproduzo aqui no papel o livro do jeito que está lá, tá? Porque ele serve também como uma espécie de respostas, né? O que é esse negócio da posse aqui? Não. Na língua portuguesa, quando você vai falar sobre a posse de alguma coisa, você usa a preposição de. Você fala assim, o carro do Sérgio, né? A casa da Maria, computador do Carlos. Nós temos uma única fórmula para expressar a posse, né? Usando de, do, da. Mas em inglês eu tenho uma alternativa que curiosamente não tem em português, que é usar esse apóstrofe, essa vírgulazinha aqui, ó, e a letra S. Quando eu uso isso, né, como está escrito aqui, ó, significa que o que está mencionado depois do S pertence ao que está mencionado antes dele. Funciona como do ou da. Então, por exemplo, ó, Jason's family. O que está mencionado depois do S é family, certo? Família. Família do Jason. Né? Aí peguei uma frase que foi uma frase lá do texto. My brother's name is Ethan. My brother's name. Name é nome. Então, o nome do meu irmão. Tá? E aí, ou há no livro alguns exercícios para serem feitos e tal, né? E alguns exercícios de revisão. Tudo isso aqui são exercícios que podem ser refeitos por vocês, mas no papel que eu mando, já mando eles respondidos. Né? Todos eles aqui com a resposta. Então, o centro, a parte mais fundamental da primeira unidade, é apresentar primeiro, ainda que eles não o façam de uma maneira organizadinha, né? Eu preferi fazer esse quadro porque eles vão dando aos poucos e depois fica mais confuso. Mas a parte mais central é apresentar o verbo to be. No livro você não vai encontrar nenhuma tradução, né? Porque o livro é importado e tal, serve a diversas culturas. Mas aqui eu vou traduzindo tudo. Então, a parte mais central é essa apresentação aqui, do verbo ser ou estar. Tá bem? E aí você vai ver isso em frases, em diversas situações, sentenças e tal. E num segundo momento, né? Eu coloquei aqui os verbos também, os números também, né? E num segundo momento, os possessivos dele, que é his. Isso aqui é dele, ó. His. E dela, que é her. Né? Então, todas as frases aqui possuem essa fórmula. Tá bem? Essas são e por último, né? O possessivo. Essa maneira de apresentar a posse. Tudo isso, o possessivo, his e her, eles voltam em unidades posteriores. Aqui é apenas uma primeira apresentação. Tá? A primeira apresentação. Então, basicamente, esses são os elementos mais fundamentais dessa primeira unidade. Né? Só para a gente também rever um pouquinho de uma parte que eu acho muito importante no aprendizado, que é a leitura. Deixa eu repassar com vocês esse pequeno texto e até depois eu vou abrir aí para que se alguém quiser também ler, treinar um pouquinho e tal. Mas deixa eu fazer primeiro. O título desse pequeno texto de um parágrafo é My name is Jason Cole. I'm from London. Meu nome, ó, tá vendo? Eles abreviam o verbo to be. Meu nome é Jason Cole. E eu sou esse from sempre indica a procedência, né? De Londres. Neste pequeno parágrafo está dito assim, ó. I am
21 years old. O verbo to be é usado para idade também em inglês, né? Na língua portuguesa a gente usa o verbo ter. Eu tenho, ele tem tantos anos. Não, em inglês é eu sou, ele é, ela é. A gente usa o verbo ter para se referir à idade. Então ele começa assim, ó. I am 21 years old. And I'm a student. Então eu sou, né, 21 anos e eu sou estudante. I go to University College London. A palavra college está lá no vocabulário, é faculdade, não é colégio, tá? Então ele vai para essa universidade chamada Faculdade de Londres. I have a brother and a sister. Eu tenho um irmão e uma irmã. My brother's name is Ethan. Ó, o nome do meu irmão é Ethan. He is 16 and he is at school. Ele tem 16 anos, ele está na escola. My sister's name is Emily. O nome da minha irmã é Emily. She's 25 and she's married. Ela tem 25 e ela é casada. A palavra casada aparece aí, married. Serve para casada ou casado. Como eu disse anteriormente, não há grandes variações de gênero em inglês. I live with my parents and my brother in a house in West London. Eu moro, o verbo live, morar, viver, né? Com meus pais e meu irmão em uma casa no oeste de Londres, tá? Na zona oeste. My father, Andrew, is a lawyer and my mother, Megan, is a teacher. Meu pai, Andrew, é advogado, lawyer, e minha mãe, Megan, é professora. I'm not married. Olha o verbo to be na forma negativa, né? I'm not. Eu não estou casado. But I have a girlfriend. Mas eu tenho uma namorada, girlfriend, namorada. Her name is Amy. O nome dela é Amy. She's lovely. Ela é adorável. My family really like her. Minha família realmente gosta dela. Toda essa tradução que eu fiz, apenas repetindo, né? Está lá no nosso vocabulário. Ok? Então, como eu disse anteriormente, né? Se alguém precisar, né, me peça e eu mando para essa pessoa em particular, né? As aulas da primeira unidade. Quando eu falo as aulas da primeira unidade, é assim, ó. Quer ver? Por exemplo, quando eu chego... O que é uma aula da primeira unidade? Aqui. O alfabeto até que a gente fez agora. Mas, por exemplo, esse diálogo. Eu falo linha por linha, explico palavra por palavra. Alguém lê, repete. Aí vê a tradução. Aí eu passo para esse outro aqui, que a pessoa teve que completar. Então, é uma aula bem detalhada, né? Para vocês terem uma ideia, por volta de 1h30 cada uma delas. Nós usamos no curso 8 aulas para fazer a primeira unidade toda. Por quê? Como a gente vai fazer quando partir da quinta em diante, né? Porque cada exercício era feito conjuntamente, repetido. Se alguém quiser, eu posso mandar essas gravações, elas estão na forma de vídeo, né? E aí você acompanha. Se não, esse assunto de fato eu já tinha mais ou menos uma noção, né? Não é problema, não tem problema. Eu só, como eu disse a vocês, eu só não vou colocar no grupo e tal, porque não interessa a todo mundo. Mas se alguém precisar, pode me pedir essa revisão. Aí eu mando todas as aulas dessa primeira unidade para vocês assistirem, guardarem e tal. Porque desde sempre nós gravamos, né? Nós temos as aulas gravadas.
Então, esse foi o primeiro conteúdo, né? O conteúdo da primeira unidade. E aí, tudo bem? Sim, Alguém quer? reverendo. É Pois bom que a não. gente vai relembrando, né? Mesmo É, que, de repente, durante esse tempo, não peguei o material todo, mas quando vai revendo aí, você vem na memória e você consegue entender uhum, até a pronúncia direitinho. Muito bom. ótimo, que bom. Eu vou colocar, então, novamente, né, pela primeira vez, os arquivos de áudio. Os arquivos de áudio, né, como esses dois esse que eu passei aqui e tal, eu sugiro que vocês baixem e guardem, né, numa pasta, guardem no computador e tal, porque é um material interessante, né? Vou colocar também o livro todo, né, no formato PDF, como eu falei a princípio. Também sugiro que vocês baixem. E as próximas aulas, as aulas seguintes, né, elas vão fazer a revisão das unidades 2, 3 e 4. Para todas elas, sem exceção, nós temos as aulas gravadas anteriormente, detalhadas. Então, o que eu estou falando para a primeira unidade serve para todas. Se você quiser, eu mando tudo para você. Eu apenas sugeriria que, se você for pedir, que eu possa mandar por e-mail, porque fica pesado, né? E no e-mail eu consigo hospedar numa nuvem e você baixa direto. Porque para mandar no WhatsApp fica muito pesado, ó, ficam muito pesadas essas gravações. A aula eu vou mandar, nossa aula aqui, todas as outras eu mando. Mas eu me refiro a essas anteriores, que você, se alguém quiser fazer a aula, conhecer e tal, estudar passo a passo, né? Aí, se você quiser, eu mando pelo e-mail, me passa o seu e-mail, caso eu não tenha. Confere comigo só, quando for o caso, tá? Geralmente eu mando alguns exercíciozinhos para ir fazendo, né? E eu estou sempre à disposição de vocês no WhatsApp. Então, precisou de alguma coisa, né? Tem alguma dúvida, eu costumo consultar sempre, né? Durante praticamente o dia todo. Tenho uma certa agilidade para responder. E eu estou à disposição de vocês para ter qualquer dúvida e atender a qualquer questionamento, tá bom? Basicamente, o que eu tinha para nós. Nossas gravações terão uma duração de 1 hora, né? Porque 1 hora gravado é bastante conteúdo. Então, basicamente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração? Fica à vontade. Tem, por exemplo, oi, Reverendo Paulo, pois não. desculpa, então, como você falou aí, é por e-mail, se você puder mandar por e-mail, você já tem Tá. meu e-mail aí, Já tenho, aí já. aí a gente é melhor para a gente. Tá bom, Qualquer dúvida, eu mando pelo WhatsApp, tá no bom. individual, né? Eu tenho praticamente e-mail de todo mundo. Se eu não tiver, Certo. a Isadora já me passou a lista, eu já estou sabendo. Mas os pedidos, as comunicações a gente faz pelo WhatsApp, que é mais rápido, né? Mas os Isso. arquivos eu também mando por e-mail, pode deixar, tá bom? Obrigado. Eu vi que Não, eu tive a impressão que o Antônio Carlos tinha entrado, mas acho que ele saiu. Bom, enfim. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos, todas, né? E mais uma vez é Obrigada, uma alegria poder receber vocês todos e caminhar nesse projeto, que também é um projeto missionário, né? Quando a gente aprende novidade, cultura, informação, é também um projeto missionário, porque a gente está se comprometendo com o reino de Deus em muitas frentes, né? Então, sejam sempre bem-vindos, Obrigada, Obrigado. Reverendo. Deus abençoe. tá bom? Então, tenham um Bom, ótimo, Obrigado, Obrigada, Reverendo. Reverendo. Já um ótimo estava fim com de semana. saudade das Eu nossas também. aulas. Estamos juntos de volta. Então, é isso aí. Tá? Grande abraço. Rosa. muito obrigada. Falou. Até mais, gente. Bom fim de semana. Tchau. Um abração. Deus. Tchau, Até tchau. logo. Com Deus. Um Tchau. abraço. Tchau.